Boa noite. Que bom que você escolheu estar aqui conosco essa noite. Interessante que a gente se prepara tanto, né, durante a semana, e eu, pela minha deficiência mental, então eu tenho que me preparar bastante, sabe, ler bastante, ficar bastante tempo me concentrando para me pregar. E aí você se prepara, passa o domingo ali concentrado, algumas horas no sábado, aí alguém coloca um vídeo que fala praticamente tudo que a gente vai falar na mensagem. Mas beleza, né? Ainda sobra um pouquinho, menos mal. Não, sobrou um pouquinho para eu falar. Aí vem o Danielton e fala o resto que eu ia falar. Aí quebra minhas pernas. Agora eu vou ter que então tentar fazer de uma forma diferente. Mas eu espero que dê certo. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo momentos de muita crise. Mas muita crise. Talvez você chama crise, ou tempestade, aflições, dias maus, enfim, mas são momentos de muita crise. Eu não estou dizendo aqui de uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise na saúde, mas eu estou falando de mim e de você. Crise de pessoas. Crises, pessoas vivendo aflições, pessoas vivendo com muita crise. E aí a gente vai vivendo isso, a gente vai conhecendo histórias, vai conhecendo pessoas, e a gente vai se conhecendo, vendo os traumas que a gente vive, os problemas que a gente vive, e a gente vê que a gente também está inserido nesse contexto de pessoas cheias de crises, cheias de dúvidas, cheias de problemas, cheias de interrogações, às vezes fugindo de uma segunda-feira. E aí o problema parece que não é só o dia mau, só a aflição ou só a crise. O problema parece que não está só no problema, mas o problema está nas nossas reações, mediante aos problemas que eu e você costumamos viver. Você pode discordar comigo, e eu não tenho absoluta certeza do que eu estou falando, mas penso eu não sei se as crises têm aumentado a quantidade ou a força, ou se nós estamos mais sensíveis. Porque me parece que os nossos avós, os nossos bisavós, eles eram mais resolvidos, eles viviam melhor. Parece que eles eram mais saudáveis fisicamente, emocionalmente. E eles não viviam na cultura que a gente vive hoje, eles não vivem com a evolução e com a tecnologia que a gente tem hoje e que facilita muito a nossa vida. Mas eles parece que eles conseguiam administrar melhor as crises que eles viviam, mesmo sendo talvez algumas crises diferentes da nossa. Mas eles trabalhavam, então era um trabalho mais braçal, e eles conseguiam se alimentar melhor, eles conseguiam dormir melhor, eles conseguiam, parece que, educar os filhos melhor. Parece que toda essa geração dos nossos avós e bisavós são melhores que o nosso. Ou a gente vive a mesma crise, tudo certinho, mas então a gente está mais sensível, a gente traz mais para dentro da alma nossos problemas e a gente vai criando outros problemas. Nós passamos pelo mês de setembro, conhecido também como Setembro Amarelo. Então foi um mês de campanha contra o suicídio. Olha aí um índice alarmante. A gente precisa ter um mês, colocar uma cor então para tentar fazer uma campanha para prevenir o suicídio, que é a segunda causa maior de morte entre jovens. Agora pensa, um jovem que consegue olhar para frente, olhar para o futuro, e de repente ele vê o quanto que ele ainda pode conquistar, uma profissão que ele pode ter, uma carreira que ele pode percorrer, e ele de repente casar e ter filhos, e então realizar muitos sonhos, mas mesmo olhando para um futuro promissor, muitos anos para se viver e realizar, não, mas isso não faz sentido, e aí a pessoa chega a tirar a sua própria vida. Isso não é uma crise muito grande? Sem falar nas tentativas de suicídio, que são muito maiores. E nós estamos falando, não é de um outro país, de uma outra galáxia, a gente está falando daquilo que acontece na porta, aí fora, e muitas vezes até dentro da igreja. Então são crises que nós estamos vivendo. Só que todos nós temos problemas, vivemos com problemas, e não tem como a gente escapar. Tem coisas supernaturais que acontecem comigo e que acontecem com você. Hoje acontece comigo, amanhã acontece com você. Hoje o pneu do meu carro pode furar no sol de 30 graus, e amanhã o seu pneu pode furar numa chuva, numa tempestade. Pode acontecer. Hoje eu posso não ter dinheiro, amanhã também eu não tenho dinheiro,
E aí, mas você que tem, você me empresta, mas talvez passe um tempo, é você que não vai ter dinheiro, hoje eu estou gripado, amanhã é você que está gripado. São problemas naturais do cotidiano que eu e você passamos. Mas aí tem aquelas situações que são resultado das nossas escolhas, problemas que nós passamos, que nós enfrentamos, que simples, puramente nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Escolhemos, tivemos as nossas ações, as nossas atitudes, isso tem um resultado, às vezes positivo e às vezes negativo, e quando a gente vive o resultado negativo, simplesmente é um resultado das escolhas que eu tive. Dá para escapar disso? Não dá para escapar disso. Muitas vezes o que a gente vive é um ataque de Satanás, do nosso inimigo. Afinal de contas, ele veio para matar, roubar e destruir. Então não tem como a gente ficar também isento disso. Vai ter um ataque contra a nossa vida, porque é o papel dele, ele quer destruir, ele quer paralisar você. Mas tem situações em que Deus também proporciona algumas coisas, faz a gente viver algumas coisas, porque quer moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé. Então, independente do motivo, nós passamos por crises, nós passamos por problemas, e nós temos muita dificuldade de agir corretamente mediante esses problemas. Tem gente que é especialista em fazer um problema pequeno, transformar ele num grande problema. Tem gente que é especialista, às vezes você está com um problema com uma pessoa, mas você envolve outras pessoas. Não tem habilidade em lidar com os problemas, de encarar os problemas. Aí, tá bom, grande coisa, né? Todos nós vivemos assim, temos essas crises. E o que fazer? Aí a gente tem esse livro aqui, ó. É um livro que tem tantas dicas práticas para nós. Isso aqui é um manual de vida que muitas vezes a gente ignora. Muitas vezes a gente coloca lá dentro de uma penteadeira, de uma gaveta, a gente esquece. De repente você perdeu o seu óculos, já faz uns 3 meses que você está sem óculos. Procura dentro da Bíblia, às vezes está lá dentro. É um manual que a gente muitas vezes esquece, e aqui a gente tem resposta para muita coisa. E hoje a gente vai compartilhar uma história de um homem que viveu coisas extremas, e ele nos ensina a forma que nós devemos agir, e entender que situações da nossa vida, são momentos da nossa vida, que passamos por situações, e que requer da gente um posicionamento, uma ação que é diferente das outras, e a gente vai aprender isso. Toda a história que a gente vai contar está em Atos, a partir do capítulo 21 aí para frente. A história é grande. Conta a história de Paulo, o apóstolo Paulo. Então Paulo estava preso. Por que ele estava preso? Porque ele estava pregando o Evangelho. Então ele falava de Jesus, do poder da ressurreição. Então as pessoas os religiosos estavam totalmente com raiva do ministério de Paulo, de tudo que ele fazia. Então acusaram Paulo e prenderam Paulo. Paulo lá estava preso. E aí as pessoas então ali, olhando para a situação de Paulo, falaram assim: mas a gente não tem nada que esse cara fez que justifique ele estar preso. As pessoas querem condená-los. Os judeus querem condená-los e querem condená-los até a morte, mas não tem nada relevante na história de Paulo, aquilo que ele fez, que justifique alguma punição. Aí um jogando para o outro, até que ele foi levado para um governador, aliás, um governador maravilhoso, um governador lindo, um governador especial, inteligentíssimo, bom de bola, um governador gente boa. Deixa eu ver o nome dele aqui. É o governador Félix. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então ele foi levado a esse governador maravilhoso. E esse governador então olhou também para a vida de Paulo, para tudo que falaram sobre ele, que acusaram ele, e falou assim: mas não tem nada. E aí contaram para Paulo que tinha mais de 40 pessoas que estavam conspirando para matar ele, porque queriam a morte dele. A justiça não estava fazendo nada, um jogando para o outro. Assim: vamos a gente resolver com as próprias mãos? Vamos matar esse cara. Olha só, e eles fizeram um voto diante de Deus. Foi assim: diante de Deus nós juramos que Deus nos amaldiçoe se a gente comer ou beber antes de matar Paulo. Mais de 40 pessoas falando isso. E aí contaram para Paulo: falei, Paulo, tem uma conspiração aí, tem 40 caras querendo te pegar, você está jurado de morte. Aí Paulo, como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado em Roma. Então eu falei assim: se eu ficar aqui eu morro.
Então o pessoal é o seguinte: cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma. Aí o pessoal viu que ele tinha o direito disso, e eles estavam querendo fugir do negócio mesmo, porque o pessoal estava pressionando para condená-lo, mas não estavam vendo nada que fosse digno de condenação. Então, beleza, vamos despachar Paulo para Roma. Aí botaram Paulo e outros presos e mais, então os passageiros, mais tripulantes, 276 pessoas no navio, e despacharam Paulo então, Sedex 10, lá para Roma. Só que o navio no meio do mar, e aí começou aquela brisa, e aquilo foi aumentando, e virou uma forte tempestade, muita tempestade, muito barulho, muito vento, as ondas agitadas, e eles não estavam mais conseguindo fazer com que o navio obedecesse aos comandos. Até o momento que eles falaram assim: não dá, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Toda a experiência daqueles comandantes, tudo que eles poderiam fazer, não estava adiantando nada, e eles largaram mão e falaram assim: não tem mais o que fazer. E eles ficaram com uma certeza: nós vamos morrer, porque a tempestade estava tão forte, as ondas tão fortes, o vento tão forte, que não tinha mais o que fazer para controlar aquele navio. Assim, a gente vai afundar, ou a gente vai ser arremessado com uma rocha, vai ser difícil escapar com vida. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Não tem momentos na nossa vida que parece que a gente passa por isso, que a gente perde o controle, que a gente olha e fala assim: não tem mais o que fazer. Parece que todas as nossas habilidades, diplomas, conhecimento, inteligência, força, sabedoria, nada adianta. A gente olha para uma determinada situação, assim talvez como a Renata passou aí e contou no vídeo, uma situação que você vê a sua vida se desmoronando, tudo aquilo que você construiu, chega do dia para a noite, você não tem mais nada, você tem que recomeçar do zero, e parece que você não tem, tudo que você faz não surte efeito, você está totalmente fora do controle. Alguns anos atrás eu ainda namorava com a Sabrina, mas ela já era doida, varrida por mim, e a gente namorando, então eu tinha um Uninho branco, e um Uno sensacional, Uninho, estava indo embora. E aí, um dia eu até levei esse Uno no mecânico, né? O mecânico abriu o capô do carro assim, e ele falou assim: o que esse motor está fazendo aí? Eu pensei comigo, né? Será que o motor é para ficar no porta-luvas? Mas foi a pergunta que o mecânico fez: o que esse motor está fazendo aí? Eu falei assim: mas o que tem de errado esse motor? Esse aqui é o motor de um Fiat 147. Aí eu, para não dar uma de burrão, né, de ter comprado um Uno com motor de um Fiat 147, eu falei assim: é mais econômico, né? Então, aí beleza, eu estava com esse carro indo para minha casa. Eu morava num apartamento, aqueles apartamentinhos que tem do lado da UEL, que são umas kitnet, não é aqueles prédios mais altos que tem hoje não, é umas kitnet lá no fundo, kitnet grande, muito espaço, sim. Esse tapete aqui eu acho que cabia lá. Estava indo em direção ao meu apartamentinho, lá é difícil, até para Deus viver comigo no apartamento é difícil. A gente passa: Senhor, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro aqui. Então dividir aquele espaço com Deus já era difícil, tão pequeno. Então eu estava lá na minha vida, com o Fiat Uno, com motor de 147, indo para o meu apartamentinho, mas feliz da vida. Aí eu parei numa esquina, e eu parei porque tinha uma rua aqui então com a preferencial, carros indo, carro voltando, eu parado. Aí eu olho para a janela de um prédio, uma mulher assim, ó. Alguém poderia falar o que esse gesto significa? Alguma coisa estava errada, eu não estava entendendo lufas nenhuma. A mulher fazendo mímica lá, e eu falei assim: bom, beleza, né? Tem alguma coisa errada, mas eu não identifiquei o que era, e fui indo. Nisso eu vi a fumacinha saindo do capô do carro. Aí eu parei o carro, na hora que eu parei eu já vi as labaredas saindo pela grade da frente, o carro pegando fogo. Aí eu pergunto para você: um Fiat Uno com motor de 147 tinha extintor? Lógico que tinha, que eu sou responsável. Tinha extintor, peguei o meu extintor, um bujãozinho pequenininho, e aí não tinha como eu abrir o capô do carro para colocar o extintor, porque estava pegando fogo, não tinha como eu abrir, ia queimar minha mão, ou se eu abrisse, sei lá o que podia vir na minha cara, que já não é, né? Ia estragar um pouco mais, mas não vou correr o risco. Aí eu peguei o extintor e coloquei na grade na frente do carro, aí deu aquela diminuidinha no fogo, mas não deu, o fogo continuou, ou seja, estava fora do meu controle. O que eu fiz?
Aí eu sentei no meio fio e eu esperei o carro pegar fogo. Nisso passou um carro, salvação, o carro parou, pegou o extintor, mas ele também não quis arriscar e abriu o capô, colocou pela gradinha da frente, aquele fogo deu uma murchadinha, mas depois levantou de novo. Estava totalmente fora do meu controle. Então eu falei assim, eu vou sentar e vou esperar o carro queimar. Aí eu peguei o celular, liguei para minha esposa, né, que já tinha chamas de paixão por mim. Eu liguei e falei assim, tudo bem, eu estava precisando de uma ajuda, meu carro está um pouco quente, eu queria uma carona até minha casa e tal. Eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela veio, quando ela chegou, o fogo já tinha parado, porque afinal de contas era um motor de 147, não tinha muita coisa para queimar, né? Então o fogo já tinha acabado, mas o motor já, a parte da frente toda destruída. Fugiu do controle, não tinha mais o que fazer. Embora o exemplo que Paulo nos dá no navio, o exemplo que eu dei com o carro, são problemas físicos e que a gente vê de situações que não tem nada para fazer, mas em outras áreas da nossa vida, talvez você já tenha vivido isso. O momento que você olha para aquela situação e você vê que você é totalmente impotente e você não consegue fazer nada para resolver. E você não adianta chamar pai, mãe, irmão, esposa, marido, amigos, não adianta. Não tem nada para fazer. Está totalmente fora do controle. E aí onde está o aprendizado dessa história? Porque Paulo estava no porão lá do navio, e aí Deus mandou um anjo falar com Paulo. Então o anjo chegou em Paulo e falou assim, fica frio, fica tranquilo, o bicho está pegando lá fora, né? A tempestade está forte, vocês estão com medo, né? Mas fica tranquilo. Tudo isso que está acontecendo é porque Deus quer levar esse navio para uma ilha, e não tem outra forma de levar. Ele está levando para uma ilha. Então eu posso garantir a você que nem você, nem os outros passageiros, tripulantes, não vai acontecer nada com ninguém. O navio vai ser destruído, mas vocês vão chegar salvos numa ilha. Aí Paulo chegou, reuniu todo mundo no navio e falou assim, é o seguinte galera, eu sirvo a um Deus, eu pertenço a um Deus, e ele mandou um anjo para vir falar comigo. E ele falou que nós estamos sendo levados para uma ilha, e a gente vai chegar nessa ilha e todos serão salvos, pode ficar tranquilo. E passou 14 dias ainda, sem eles verem as estrelas, lua, sol, tamanho era o tempo ruim, a tempestade, e eles ainda ficaram mais 14 dias à deriva naquele mar, e a tempestade moendo, até eles chegarem numa ilha. O que isso nos ensina? Que às vezes, nós precisamos fazer algo que nós temos muita dificuldade em fazer, que é chegar na hora que a tempestade está batendo, na hora que você vê que não tem nada para você fazer, que nenhuma força, nenhuma habilidade, nada resolve, você tem que pegar o controle e entregar para Deus honestamente, e falar assim, Deus, eu sou incapaz, a minha força é pequena, as minhas habilidades são pequenas, eu achei que eu era uma pessoa sábia, mas a minha sabedoria é quase nada, e não tem nada que eu faça que resolva esse problema. Eu entrego, ao invés de eu resolver esse problema com as minhas mãos, eu quero resolver com os meus joelhos, e a partir do momento eu quero estar em oração e simplesmente entregar o controle do Senhor. E a gente ora muitas vezes, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É fácil falar, a oração já está decorada, sai muitas vezes de uma forma muito natural da nossa boca, mas quando a gente tem que agir, seja feita a tua vontade, e você se tirar totalmente da jogada, entregar o controle para Deus, e faça de acordo com a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito, doa quem doer. Se eu tiver que chorar mais um mês, 2 meses, 14 dias, mais um dia, não importa, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade, que eu estou me rendendo, e eu estou sabendo que eu nada posso fazer. Toma, Senhor, faça. É difícil. Se é difícil a gente entregar um controle de uma TV para um filho, agora entregar uma situação inteira para Deus. Mas às vezes aquela tempestade toda, todo aquele barulho, tempestade é bom para fazer barulho,
aquele barulho que amedronta. É Deus falando assim: ó, você vai parar de espernear? Você não percebeu que você não pode? Que a situação está nas minhas mãos? Em que momento que você vai se entregar? Em que momento que você vai se render? Às vezes você está esperneando, às vezes você está xingando, às vezes você está murmurando, você está falando mal, Deus está tudo errado, isso, minha vida está uma desgraça, a situação está totalmente fora de controle, está tudo errado, isso é injusto. Aí Deus fala assim para você: na sua ótica pode estar tudo errado, na sua ótica pode ser um grande problema, na sua ótica pode ser uma desgraça, mas na minha ótica apenas é a minha boa e perfeita vontade. Está tudo certinho. Então tem momentos que a gente tem que ter essa coragem de entregar o controle para Deus. Mas beleza. Então eles chegaram depois, passado 14 dias, eles viram aquele, parece que estava chegando perto de algum lugar, uma sombra, parece que é terra chegando, e eles começaram a medir a profundidade da água, viram que estava a tantos metros, pouco depois estava com menos metros, então a gente está se aproximando da praia, estamos chegando em algum lugar. Só que também isso deu medo, porque aonde nós estamos chegando? Vamos bater nas pedras, vamos então bater com tudo num banco de areia, o que vai acontecer? E o barco chegando perto da terra, até que realmente ele bateu no banco de areia, a frente do navio deu aquela afundada, e aí as ondas batendo na parte de trás do navio, o navio começou a se despedaçar, aí eles pularam na água e foram nadando até uma ilha chamada Malta, e chegaram os 276, chegaram vivinho da Silva lá, uma moral para os Silvas daqui, chegaram vivinhos da Silva lá, 276, Deus cumprindo aquele que Ele prometeu. Aí chegando lá, as pessoas que moravam nessa ilha, receberam bem essas pessoas. Então eles fizeram uma fogueira, porque eles estavam molhados, estavam com frio, fizeram uma fogueira, então eles estavam lá se aquecendo, talvez tomando um chimarrão e tudo mais, tudo certo. Aí o Paulo foi pegar lenha para abastecer o fogo, e no momento que ele estava pegando a lenha, uma serpente saindo do calor do fogo, vai lá e mordeu a mão de Paulo. Ele imediatamente pegou e colocou a serpente no fogo, sacudiu a serpente para ela morrer. Nesse simples episódio, eu já posso tirar algo para nós, precioso. Tem situações que nós temos que parar, dobrar nosso joelho e entregar para Deus. Mas tem situações que eu e você precisamos imediatamente agir. Paulo não chegou, pegou aquela serpente, aquela víbora, então que mordeu a mão dele, estava pendurada na mão dele, e falou assim: pessoal, dá licença que eu vou ali dar uma oradinha para ver o que eu faço. Deus, eu estou com uma serpente pendurada na minha mão, e ela está destilando todo o seu veneno, é um veneno mortal, viu Deus? Então eu não sei o que eu devo fazer nesse momento. Será que eu peço educadamente para ela sair? Será que eu dou um tapinha nela? Sonoplastia está perfeita, galera, show de bola. Senhor, o que eu faço? Será que eu dou um tapinha nela? Afinal de contas, um tapinha não dói? O que eu faço? Essa serpente precisa sair daqui. É o momento de orar? É o momento de orar, sim ou não? Não! A serpente atacou. Paulo chegou e sacudiu a serpente no fogo. Tchau! Tem momentos que nós temos que parar nossa vida e entregar. Tem momentos que nós temos que agir imediatamente. Não é que nós temos que dispensar a oração. Nós temos que agir em oração. Mas o que precisa ser feito é ação. Talvez a serpente tenha picado o seu casamento. Talvez ali a serpente está destilando todo o veneno, o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado está morrendo. E você precisa agir. E você não pode esperar mais. Você tem que sacudir a serpente no fogo. Entenda o contexto que eu estou falando. Tem situações em que você tem que entregar o controle para Deus, e só Ele pode agir. Mas tem situações que o controle tem que estar na tua mão. É Deus fazendo assim: ó, agora o controle está com você. Quem tem que agir é você. A serpente é o problema, o fogo eu providencio, mas a ação é em você que tem que ter. A atitude é sua. Toma o controle. Faz. É você que precisa agir para restaurar um casamento. É você que precisa agir para restaurar um relacionamento com filhos.
Eu preciso fazer. Não é que eu vou fazer, eu tenho que fazer já, hoje. Gastar mais tempo com eles, conversar mais com eles, participar mais da vida deles. A minha vida financeira está um caos. Eu preciso fazer alguma coisa agora. Arrumar um outro emprego, mudar de emprego, arrumar um complemento de renda, tentar algum tipo de aprimoramento na sua profissão, mudar de ramo, qualquer coisa, mas você precisa agir imediatamente. É sacudir a serpente no fogo. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja em crise. A serpente mordeu, destilou veneno. A sua vida com Deus, seu relacionamento com Ele está acabando, a sua fé está esfriando, você está se distanciando de Deus, e você não precisa parar para orar, para pedir para o que Deus quer, você tem que agir agora, gastar mais tempo em oração, na leitura da palavra, ver algum livro que vai vivificar a sua fé, e vir para o culto, agir de alguma forma. O controle está na minha mão, o controle está na tua mão, e a crise ou o problema que você talvez esteja passando hoje, será que não é um momento em que você está precisando agir? Minha saúde não está legal, eu preciso ir no médico descobrir o que eu tenho para saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso comer melhor, eu preciso dormir melhor. O que está esperando a sua atitude? Precisamos agir. Depois que Paulo foi mordido, ele sacudiu a serpente no fogo, e aí as pessoas começaram a pensar assim: esse cara é um assassino, ele é muito mau, porque ele foi livrado da morte na tempestade, no mar, mas a justiça divina está cobrando isso dele, e ele vai morrer, porque nós somos moradores dessa ilha, sabemos o poder do veneno dessa serpente, ninguém sobrevive. Daqui a pouco vai começar a inchar, daqui a pouco ele vai começar a babar, daqui a pouco ele vai cair duro no chão, não tem como sobreviver. Esse cara é um cara mau. E Paulo, de boa, buenas, estava tranquilão lá, continuou curtindo ali e tal, esquentando o corpo. E foi passando o tempo, e o povo via que não estava acontecendo nada com ele. Aí eles começaram a pensar diferente. Falaram assim: esse cara não é mau não, esse cara é um Deus. Esse cara, alguma coisa especial ele tem, porque não é possível se livrar de um ataque de uma serpente e não acontecer nada, nem inchar a mão dele. Aí já começaram a olhar Paulo de outra forma. Aí o líder daquela ilha, chamado Públio, convidou Paulo para se hospedar na casa dele, passar alguns dias lá, e Paulo foi. Aí ele descobriu que esse Públio, que era o líder da ilha, ele tinha um pai que morava com ele, que estava doente, muita febre, por muito tempo, e com diarreia, e nada resolvia. Aí Paulo foi lá e orou por ele, colocou as mãos e orou pelo pai de Públio, e ele foi curado. Aí essa notícia se espalhou pela ilha, aí todo mundo, os doentes, foram tudo procurar Paulo, e Paulo foi orando um por um, e as pessoas sendo curadas. O que a gente aprende com isso? Muitas vezes a gente passa por situações, por tempestades, onde nosso caráter é moldado, onde nossa fé muitas vezes é testada, onde nós temos que parar nossa vida e confiar plenamente, totalmente em Deus e entregar o controle para a vida dele. Mas a gente passa pela tempestade. Isso não quer dizer que quando a gente passa a gente está ileso de outra, não. Outras tempestades vão vir. Tem situações que a serpente nos morde em alguma área da nossa vida, e a gente então tem aquela capacidade, a sabedoria, o discernimento de agir, e a gente sacode a serpente no fogo, e a gente passa por problemas, e a gente vence esses problemas, e a gente sai do outro lado ileso, com o nosso caráter moldado, com muitas coisas a gente se conhecendo, se dominando, um autocontrole, nossa esperança, nossa fé renovada, e a gente vai passando por isso. Porque às vezes Deus quer levar a gente para um lugar onde a gente vai usar todas essas experiências para abençoar pessoas. Paulo passou pela tempestade, confiou em Deus. Paulo foi mordido pela serpente, agiu. Depois Paulo foi naquela ilha ser bênção na vida de outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui essa noite é a minha ilha.
é a minha ilha. Eu também passei, assim como você, eu também passei por tempestades, por situações que eu falei assim, não dá mais o que fazer, não tenho o que fazer, só me resta confiar em Deus, orar, pedir a graça, a misericórdia dEle. Mas passei por algumas tempestades, mas eu também fui picado por algumas serpentes, o veneno foi destilado, alguns prejuízos a gente acaba levando, mas eu passei também por alguns ataques, consegui me manter fiel, vivo. Aí chegou um momento que Deus falou assim, e aí? Essas experiências vividas, isso não precisa ser compartilhada? Eu agradeço que muita gente me considera, às vezes até me chama pastor, mas eu não sou pastor, eu não estudei para ser pastor, e para ser bem sincero, eu acho que o meu chamado não está longe de ser pastor. Eu sou um membro de igreja normal, que simplesmente passou por tempestades, foi mordido por serpentes, e entendeu que chegou na minha ilha, que Deus falou assim, eu preciso te usar. E eu falei assim, beleza. E naquilo que Deus entendeu que poderia ser usado, eu falei assim, ok Senhor, eis-me aqui, e eu faço com muito sacrifício, mas também com muito amor, simplesmente, eu estou agindo na minha ilha, e deixando ser usado por Deus, e compartilhar a palavra dEle, simplesmente porque eu acumulei algumas experiências, a minha fé e o meu caráter foi trabalhado, e eu não disse não para o chamado de Deus, e às vezes eu estou aqui ministrando, sendo que talvez você deveria estar aqui no meu lugar, mas esse aqui não é o principal lugar, e nem deve ser. O púlpito de uma igreja não pode ser o púlpito da minha vida. Eu preciso realmente pregar lá no meu trabalho. O maior púlpito, os meus maiores sermões têm que ser pregados em casa, com os meus amigos, nos meus relacionamentos. Esse é o púlpito que eu devo ser usado para ministrar a palavra de Deus, para ser bênção na vida das pessoas. Só que esse é um privilégio meu, é um privilégio nosso. Você passou por tempestades, você venceu tempestades, você chorou muito nas tempestades que você passou, você perdeu algumas coisas, mas era Deus simplesmente fazendo algo em você, para que um dia você tenha condições de ajudar tantas pessoas em crises, que a gente se depara dia após dia. Os ataques da serpente que você passou, talvez até algumas áreas da sua vida você perdeu, morreu, mas você continuou firme. Algumas coisas foram restabelecidas na sua vida, e Deus simplesmente está preparando, te dando experiências, simplesmente para um dia você conseguir compartilhar e ser bênção na vida das pessoas. Não é só fisicamente que as pessoas precisam ser curadas, as pessoas precisam ser curadas da alma. É muita crise, é muitos problemas que as pessoas têm vivido, que muitas vezes o remédio ajuda, o tratamento psicológico ajuda, enfim. Mas meu irmão, acredite, por favor, tem muitas pessoas que simplesmente precisam de meia hora de atenção. É você compartilhar a tua fé, é você compartilhar as suas experiências, é você compartilhar o gosto do veneno que um dia você sentiu, é você compartilhar o sabor da morte que um dia você experimentou, mas que você venceu. E você precisa se deixar ser usado por Deus para ser um agente de transformação para as pessoas, porque elas estão doentes, elas estão com crises. Não é à toa que você viveu tudo que você viveu. Não pode ser em vão toda essa experiência. Talvez você veio aqui essa noite, você está passando por uma tempestade, e Deus está fazendo um convite para você. Ele está parando você no domingo à noite para falar assim: calma, o que você está passando não tem nada que você possa fazer. Aliás, quanto mais você se mexe, quanto mais você fala, quanto mais você age, pior fica. Eu estou te pedindo uma coisa: o controle. Você confia em mim?
Eu vejo você cantando que eu sou poderoso, eu vejo você cantando que eu sou o Senhor. Eu vejo você cantando tantas coisas lindas sobre mim. Mas chega na hora que você precisa entregar o controle e confiar plenamente em mim, você não entrega. Então talvez Deus está falando com você, fazendo um convite, entrega. Isso vai passar, mas você precisa confiar. Talvez Deus está pedindo para você essa noite, é hora de agir. Você viu o ataque da serpente, você, na hora que era para agir, você cruzou os braços. E aquela área da sua vida que está afetada, que está ruim, que está doente, que está morrendo, Ele está pedindo para você agir o mais rápido possível. Ou talvez Ele está falando para você essa noite, assim, você já passou pela tempestade, eu estive com você. Você já foi atacado pela serpente, mas eu estive com você. Agora eu quero te usar. Você tem coragem e fala assim, tá bom Deus, me use. Eu quero fazer diferença nessa sociedade doente, com crise. Qual é o convite de Deus para você? E aí o controle volta para sua mão, porque é você que vai ter que apertar o sim ou não. É você que vai ter que apertar, eu aceito, eis-me aqui. Eu quero ser usado, eu quero fazer valer todas as experiências que eu tive. Eu quero ser um agente de salvação, de transformação. Ou você fala assim, não, dá um bloco em Deus lá, dá um bloco no seu ministério. Fala assim, não Deus, não estou afim. Foi muito legal todas as experiências que eu vivi, eu chorei, mas também aprendi, muitas emoções eu vivi, mas eu quero guardar isso aqui dentro do meu coração e não quero compartilhar com ninguém. Eu não aceito. A decisão é tua. Em Salmos 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Você confia? Deus faz a parte dele, mas você também tem que fazer a tua. A decisão de fazer diferença na sociedade, a decisão de fazer diferença na tua família, nos teus relacionamentos, nessa igreja, é tua. Talvez você está nesse momento sentindo a víbora pendurada nas suas mãos, e Deus está falando assim, você precisa agir, meu filho, você precisa agir é hoje, mas eu estarei contigo, eu estarei com você, eu vou te dar força, te dar sabedoria no agir, mas você precisa agir. O controle está na tua mão, e que eu e você possamos ter a vontade, a fé, a confiança em Deus, de que a gente pode ser usado e ser uma voz de salvação, de transformação para tantas pessoas que estão vivendo em crise.
ficou 3 meses naquela ilha, chamada Malta. Depois ele foi para Roma. E ele continuou o ministério dele lá. E Paulo se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Talvez o momento que você está passando na sua vida, a ilha que você está, Deus tem um propósito para você naquele lugar. E você não vai sair de lá enquanto você não cumprir o teu propósito. Muitas vezes você acha que a sua vida está patinando, não sai do lugar. É justamente porque Deus quer te usar de uma forma. Ele quer fazer com que você haja. Tem alguma pessoa que precisa ter um encontro com Cristo através da sua vida. E isso não acontece, sendo que Deus tem uma Roma preparada para você. E quando a gente então se deixa ser usado, Deus muitas vezes nos tira de uma ilha, de um tipo de ministério, ou de um tamanho, e leva a gente para um outro patamar. Basta a gente ir juntando as nossas experiências, e se entregando cada vez mais para Deus, e a gente passa a ser usado, de uma forma muito maior do que você possa imaginar. Que Deus te abençoe, que você possa ser um apóstolo Paulo, não a partir de amanhã, mas a partir de hoje. Que você possa usar as suas experiências para abençoar pessoas, para abençoar vidas. E que você possa confiar e entregar o controle, mas também que você possa ter a capacidade e a coragem de agir quando tiver que agir. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelas pessoas que vieram, que deixaram seus lares, ó Pai, estão aqui essa noite, ouviram essa palavra, não só a palavra falada, mas a palavra cantada, o momento da oferta, é alimento que entra da nossa alma, que nos dá força para a gente acordar amanhã e começar um novo dia, uma nova semana. Mas também eu peço para aqueles que não vieram, Senhor, e a gente não sabe o motivo, tantas pessoas em crise nos seus lares, neste momento que talvez algo, aquela mordida da serpente fez com que eles não viessem essa noite, mas que a palavra de alguma forma possa alcançá-las e fazer diferença na vida delas também. Nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.